Senhoras e senhores, em todo o Brasil, preste atenção na informação que eu vou colocar, não, já está na tela, né? Que eu vou trazer completinha para você. Gilmar Mendes, exatamente, ele já cravou, é Bolsonaro em casa. A reportagem da Malu Gaspar está na tela. Ministros do STF defendem prisão domiciliar para Bolsonaro. E adivinha quem é que está aí no meio disso, levantando a bandeira de Jair Bolsonaro em prisão domiciliar? Exatamente ele, o ministro Gilmar Mendes, aquele que a Michele Bolsonaro visitou e aparentemente a Michele conseguiu tocar o coração do Gilmar Mendes. A reportagem do O Globo, assinada pela jornalista Malu Gaspar, ela dá conta do seguinte: a articulação para Jair Bolsonaro ir para a prisão domiciliar envolve não apenas a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, mas também conta com o apoio de integrantes do Supremo Tribunal Federal, o STF, que nos bastidores tem manifestado o apoio à transferência de Jair Bolsonaro. Segundo relatos que foram obtidos aí pela equipe da coluna do O Globo, o ministro Gilmar Mendes ajudou a convencer o ministro relator, o Alexandre de Moraes, a receber a Michele em seu gabinete no último dia 15. E o próprio Gilmar Mendes, que também conversou com Michele, tem expressado reservadamente apoio à prisão domiciliar por conta dos problemas de saúde de Bolsonaro. Ainda que sempre frise que a decisão cabe a Alexandre de Moraes, de quem é muito próximo. Indicado ao cargo pelo ex-presidente, o ministro Cássio Nunes Marques também já disse a Moraes que apoia a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. Gilmar Mendes e também o ministro Nunes são da segunda turma do STF, não da primeira. Portanto, não votaram pela condenação de Bolsonaro a 27 anos e 3 meses de prisão por articular aí um possível, por uma suposta trama golpista, tá? A redação aqui diz que o Bolsonaro, articulou um golpe. Eu não acredito em golpe nenhum. Se o Bolsonaro morrer na cadeia, o Supremo vai ficar mais no sal ainda. É o que disse ao blog um interlocutor do ex-presidente ouvido em caráter reservado, em referência ao desgaste provocado na imagem da Suprema Corte com as decisões esdrúxulas tomadas pelo ministro Dias Toffoli no caso do Banco Master. Tanto no entorno bolsonarista quanto no Supremo Tribunal Federal, entre autoridades do governo do Distrito Federal, há quem tema um desfecho similar ao de Clériston Pereira da Cunha, o Clezão, que esteve preso preventivamente na Papuda devido aos atos do 8 de janeiro e sofreu um mal súbito durante um banho de sol na penitenciária. O episódio ocorreu em novembro de 2023 e foi explorado politicamente por aliados de Bolsonaro para atacar o que consideram um excesso de Moraes. Claro que foi um excesso, né, gente? 8 ou 7 vezes em que a defesa de Clériston, o Clezão, né? 8 vezes. Inclusive a PGR já havia manifestado pela soltura do Clezão. 8 pedidos de liberdade para Clezão ou prisão domiciliar para tratamento. E Jair Messias Bolsonaro? Quantos pedidos já foram negados? Querem fazer a mesma coisa que fizeram com o Clériston, o eterno Clezão? Nessa minha ida a Brasília, eu estive com a Luísa, uma das filhas do Clezão, que é uma guerreira, e não tem como não relembrar toda essa história. 8 pedidos. 8 pedidos. A defesa do Clezão avisando
o ministro Alexandre de Moraes, ele não está bem, ele precisa ir para casa. E do mesmo jeito, Jair Messias Bolsonaro, quantos pedidos de prisão domiciliar já foram negados? Quantos pedidos? Agora está aí numa nova fase, né, do ministro Alexandre de Moraes, que está analisando esse pedido de prisão domiciliar. Já foi solicitado aí o tal de uma perícia médica para avaliar o quadro clínico de Jair Messias Bolsonaro. Agora, uma notícia de atualização para você, o tal do ministro, do pastor, bispo, não sei, o tal do Rodovalho, é o que está dando assistência religiosa ao Bolsonaro. Bolsonaro teve tonturas, tá, nessa visita dele essa semana. Ou seja, o Bolsonaro não está bem. O Bolsonaro passou por cirurgia ultimamente. O Bolsonaro ainda está num pós-operatório e vai, né, se eu não estou enganado, o prazo está contando a partir do dia 26, como nós temos, o dia 31 esse mês. Então o prazo aí deve se encerrar lá pelo dia 5. Nós saberemos se o Alexandre de Moraes vai conceder uma prisão domiciliar humanitária a Jair Messias Bolsonaro. O ministro está solicitando algumas situações, solicitou aí a questão de saber como é a rotina do Bolsonaro, solicitou também esse relatório nessa questão médica, para saber se realmente a Papudinha não oferece condições para o Bolsonaro estar lá. Eu penso, minha gente, tá, que a gente pode ser surpreendido aí e eles podem levar o Bolsonaro para uma prisão domiciliar humanitária. É o que eu estou vendo. Eu tenho, o desejo que Bolsonaro vai para casa. A gente lida com as notícias, com aquilo que nós estamos vendo. Ninguém está lá tendo acesso à defesa do Bolsonaro, ninguém está tendo acesso ao Bolsonaro para conversar com ele, ou ninguém, tem acesso a Alexandre de Moraes para interpretar, ou para ter a informação correta se ele vai ou não liberar o Bolsonaro, mas a gente pode interpretar que sim. Porém, todavia, a gente precisa deixar bem claro, mudaram o Bolsonaro de cela, colocaram numa cela maior. Bolsonaro agora ele tem, um espaço grande para poder caminhar, para poder circular, se movimentar mais, tomar banho de sol, e parece que é meio autorizado, o Bolsonaro ficar com a porta aberta e poder circular naquele espaço ali, um corredor, aproximadamente ali, se eu não estou enganado, de 5 ou 10 por 2, algo assim. Ele tem um espaço, externo para ele circular. E, obviamente, o que a gente quer é o Bolsonaro livre, a gente quer o Bolsonaro em casa. Não tem lugar melhor do que a casa da gente, que é melhor do que a casa da sogra, a casa da mãe. O lugar que a gente ama é a nossa casa, o lugar que você se sente bem. Todas as vezes que você precisou de atendimento médico, quando você vai para casa, parece que você já melhora só de deixar o ambiente hospitalar. Imagina Jair Messias Bolsonaro deixando, aquele ambiente, indo para casa. Será o melhor aí para a saúde do Bolsonaro. E que não só, ministros aliados, a gente tem aí o Nunes Marques com notícias, que ele se manifestou. Acredito eu também que o André Mendonça defenda isso, São os mudinhos do Bolsonaro, que o Bolsonaro indicou. Acredito eu também numa situação do próprio de outros ministros, Luiz Fux, que deve apoiar isso, entre outros e outros e outros. É claro que não ministros da primeira turma, Lá você tem Flávio Dino, não deve apoiar. Você tem o Cristiano Zanin, você tem ali Carmen Lúcia, o próprio relator, o ministro Alexandre de Moraes. Acredito eu que não concorde muito. Talvez ele tenha, que dar celeridade nisso, levar o Bolsonaro para casa, porque realmente as condições de saúde, do Jair Messias Bolsonaro já não são mais os mesmos, tem muita gente que acha que o Bolsonaro ficou doente e depois ficou preso. Não. Vocês se lembram muito bem
que o Bolsonaro passou mal naquelas viagens ao Nordeste e teve que retornar para casa. Na verdade, nem foi ao Nordeste, né? Foi aqui perto de Brasília quando ele passou mal. Aí eu não me lembro se ele passou mal a primeira vez que ele interrompeu a agenda, se foi primeiro no Nordeste ou se foi ali no entorno de Brasília. Eu me lembro muito bem que ele foi visitar aquele frigorífico lá em Goiânia, né? Que produz carnes, picanha, né? Com o nome dele, está produzindo agora picanhas com o nome do próprio Flávio Bolsonaro. E eu não me recordo, né? Se foi primeiro no Nordeste que o Bolsonaro passou mal e depois Goiânia. Eu sei que ele interrompeu 2 agendas nesses locais que eu estou falando, ali no Goiás e uma outra no Nordeste brasileiro, e retornou para casa, retornou para o hospital. Eu sei que a do Nordeste, Bolsonaro passou mal a beça, mas passou muito mal mesmo, tá? Então a situação do Bolsonaro não é que é agora, o cara tá preso, tá pedindo prisão domiciliar, uma desculpa de ir para casa, não. Tanto você que acompanha o meu canal, e muito possivelmente você é admirador de Bolsonaro, você é um bolsonarista, né? Pelo menos é o que eu entendo, né? Você tá num canal bolsonarista porque você é bolsonarista. O Alexandre de Moraes, ele negou um habeas corpus a Bolsonaro, segundo ele, pedido absolutamente genérico. O político foi condenado a 27 anos de prisão em regime fechado em razão de uma suposta tentativa de golpe de Estado. Esse pedido de habeas corpus é aquele pedido que outros advogados protocolam, né? Então, por exemplo, você pode mandar lá, não precisa nem ser advogado, né? E você pode fazer até manuscrito, né? Pegar um papelzinho e pedir um habeas corpus a Jair Messias Bolsonaro. Só que, talvez, né, você olhe assim para a matéria e fala, esse injusto, esse ditador negou um habeas corpus ao Bolsonaro. Gente, se habeas corpus resolvesse alguma coisa, a própria defesa do Bolsonaro já teria, né, apresentado aí qualquer tipo de habeas corpus. Aí ficam uns advogados aí. Esses dias o Gilmar Mendes, né, negou um habeas corpus aí a Bolsonaro, que foi apresentado aí por um advogado que não é do corpo de defesa do Bolsonaro, não faz parte ali do time de defesa de Jair Messias Bolsonaro. Então o que eu penso que se esse negócio de habeas corpus fosse resolver a situação do Bolsonaro, ele mesmo teria solicitado, né, que a sua defesa apresentasse aí um pedido de habeas corpus. Então, isso daí eles vão negar mesmo, a não ser que apareça, né, sei lá, por um milagre aí, alguém que consiga, né. Eu acho que não, porque tem pedidos aí de prisão domiciliar, então acredito que não vai rolar, que Alexandre de Moraes não vai autorizar esse tipo de coisa. O próximo assunto ainda sobre o Bolsonaro que eu quero comentar com você é isso daqui, ó. Presta atenção. O Alexandre de Moraes, ele está solicitando, né, rotina do Bolsonaro, está solicitando perícia médica para saber se a Papudinha oferece as condições para manter o Bolsonaro lá. Espero que venha um relatório dizendo, né, que realmente o lugar é insalubre para o Bolsonaro, tá bom? E aí o que acontece? Descobriram que o Bolsonaro já caminhou mais de 5 horas e não leu livros na prisão. É o que disse aí a Polícia Militar do DF ao Alexandre de Moraes. A corporação enviou ao ministro do STF um relatório com as atividades do ex-presidente desde a sua transferência à Papudinha. Aí, ele não leu os livros. Você vai falar, esse Bolsonaro é preguiçoso, não vem de aproveitar o momento para ele ler os livros e tal, que não sei o quê. Aí, meus queridos, por curiosidade, eu fui atrás e dos livros que está proposto ao Bolsonaro ler, e eu gostaria de convidar você. Presta atenção, ó. Ao determinar a transferência, o relator autorizou o ex-presidente ao participar do programa, ou seja, aquele programa que a pessoa lê livros para reduzir pena, tá? A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do DF, em parceria com a Secretaria de Educação, tem uma lista com mais de 300 livros autorizados para essa finalidade.
Entre os livros que o Bolsonaro pode ler estão Ainda Estou Aqui, de Marcelo Rubens Paiva, Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley, Democracia, de Philip Boutin, Crime e Castigo, de Fyodor, A Revolução dos Bichos, de George Orwell. Ou seja, ainda estou aqui. Você imagina Bolsonaro lendo lendo esse livro? Democracia. Olha o título, o livro, Democracia. Vocês se lembram que aqueles que fizeram um acordo com a PGR, é o acordo de não persecução penal, ou seja, é um acordo para não serem processados. Eles teriam que fazer, entre o acordo, né? Teriam que fazer um curso de democracia. Você imagina o curso de democracia oferecido pela PGR? Não sei se é a PGR, mas você imagina esse sistema que aí está dando aula aos patriotas do 8/1 sobre o que é democracia. E agora, entre os livros que o Bolsonaro teria que ler, Ainda Estou Aqui, que é aquele livro, né, que a Fernanda Montenegro, né, foi premiada. A filha, né, da Fernanda Montenegro, que eu acabei me esquecendo o nome dela, foi premiada. Um livro contando, né, histórias do regime militar, que a esquerda insiste em tratar como ditadura militar. Você imagina o Bolsonaro, um militar, lendo um livro desse. O próximo assunto que eu vou trazer aqui para você, que está no nosso programa, enquanto isso eu vou pedir o seu like, pedir o seu apoio ao canal Abordo Notícias. É muito importante a sua colaboração via Pix. Nós já estamos no ar aí há alguns minutos e você não ajudou ainda o nosso programa. Qualquer valor que você mandar será muito bem-vindo, desde que vindo de coração. E o que eu peço é faça isso agora, tá bem? Ajude, por favor. O que eu posso fazer em forma de gratidão é citar o seu nome, agradecer você aqui publicamente, porque você tem um coração generoso e está apta a abençoar o nosso canal. Qualquer valor aí via Pix, você dá uma moral gigantesca aqui pra gente, tá bem? 11 95 275 3898, tá bem grandão aqui o Pix. Aqui do lado eu tenho o Banco do Brasil, eu tenho a Caixa Econômica Federal, tem um QR Code também que você pode apontar a câmera do seu celular e de repente você que está vendo na televisão ou em outro celular, você pode fazer isso também, tá bom? Então dá essa moral, essa força aqui pra gente, por favor, beleza? Presta atenção, isso daqui está esquisito pra caramba, né? Essa turma barulhenta do MBL, agora olha o que esse cidadão, que é um dos líderes, né, do MBL e pré-candidato à presidência, olha o que ele disse. Flávio Bolsonaro tem de morrer. Olha isso, meus queridos. Olha a postura dessa turma que muitos aí reconhecem como sendo de direita. Eles, né, encabeçam aí algumas pautas, se apresentam como sendo alguém de direita. E olha aí o que eles defendem. Presta atenção. O pré-candidato à presidência da República, o Renan Santos, e presidente do partido Missão, ele afirmou em uma declaração recente, que o também pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, tem de morrer. A declaração foi feita durante uma live. Flávio Bolsonaro destruiu a nossa revolução. Uma revolução que a gente começou, sacou? O Flávio Bolsonaro é um traidor da nossa revolução. É a nossa função histórica
que não acabar só com a esquerda. Nós vamos acabar com a esquerda, mas o traíra tem de morrer. E o traíra é Flávio Bolsonaro. Eu vou acabar com a raça do Flávio Bolsonaro. Me aguarde, seu vagabundo. Ô, gente, isso daqui pra mim é uma ameaça de morte, tá? Não querendo amplificar aqui o BO, não querendo de jeito nenhum. Primeiro, uma pessoa diz, fulano tem que morrer, eu vou acabar com ele, fulano me aguarde. Isso daqui não é política, não. É diferente de eu, por exemplo, me candidatar à prefeitura, ao prefeito e falar, prefeito, o atual prefeito, me aguarde, eu vou destruir você. Isso é cabível interpretação, mas obviamente a gente está falando de destruir alguém nas urnas, destruir um inimigo político, mas sem a frase morrer, me aguarde, eu vou destruir você. Primeiro que esse cidadão não tem condições nenhuma de destruir, politicamente falando, o senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República. O homem está disparado, tá? O homem está crescendo e muito. Lula está afundando e ele está só crescendo. Eu vou trazer para vocês o vídeo desse cara. Esse cara, na verdade, é um babaca, né? Essa turma do MBL fundaram agora um partido, né? Mas esse cara não passa de um babaca. Tá na tela aí pra você. Flávio Bolsonaro destruiu a nossa revolução, a revolução que nós começamos, sacou? O Flávio Bolsonaro é o traidor da nossa revolução. Não há Lava Jato, as ruas foram tomadas pelo culto ao bolsonarismo, tudo foi entregue ao STF porque o Flávio Bolsonaro é corrupto, porque é um ladrão, porque ele é um vendilhão, porque ele é um fraco. E o pai dele, que é outro fraco, pra proteger ele, entregou tudo pro STF. O Flávio Bolsonaro é um cara que vive na mão do Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes salvou ele várias vezes. Ele é grato ao Gilmar Mendes. O Flávio Bolsonaro é o cara que acabou com a Lava Toga. O Flávio Bolsonaro vive fazendo negócio e lobby em Brasília. Ficou multimilionário roubando em Brasília. O Flávio Bolsonaro é um ladrão. 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 É isso que o Flávio Bolsonaro é. Um ladrão. Então, é nossa função histórica acabar não apenas com, vamos dizer, a roubalheira, acabar com a esquerda. Nós vamos acabar com a esquerda. Mas o traíra tem que morrer. E o traíra é o Flávio Bolsonaro. Ele precisa ser destruído. Eu vou acabar com a raça do Flávio Bolsonaro. Me aguarde, seu vagabundo. Me aguarde. Você e sua volúpia por dinheiro, seu ladrão vagabundo. Você acabou com tudo de bom que estava acontecendo no Brasil. Seu lixo. Eu vou acabar com você. A única maneira desse cidadão acabar com o Flávio Bolsonaro é tirando a vida do Flávio Bolsonaro. Porque nas urnas, se ele estiver dizendo, não, eu estava falando que vou acabar com ele nas urnas, que vou acabar com ele politicamente falando, esse aqui não cola, tá bem? Ô Renan, a única maneira de você, sendo esse inútil, sendo essa pulguinha, a única maneira de você conseguir acabar com o Flávio Bolsonaro é você tirando a vida dele. Porque na disputa tu nem pontua. O partido, né, já vai começar lançando, né, aqui tudo indica, esse cidadão aí como candidato à presidência da República e obviamente ele precisa atacar alguém. Obviamente ele tem que né, destruir politicamente falando Lula, né, e também o Flávio Bolsonaro para ele chegar lá na frente. Mas sabe aquele negócio que já nasce, agora sim é metafórico, já nasce morto, é um nat morto? É esse cidadão aí, com essa pré-campanha dele à presidência da República, e ele precisa, tá, atacar o Flávio, ele precisa realmente de um palanque, um trampolim, mas não vai colar não, meu querido, não vai colar não. Eu não sei, os babacas, né, que seguem um cara desse, pra mim também é um lunático, não sei se é pior alguém que se diz de direita, anti-Lula e segue essa turma do MBL, ou um petista. Eu não sei quem é pior, tá? Não sei mesmo. Pra mim, o que esse cara acabou de fazer
é uma ameaça de morte. Nós temos comentado isso daqui. Nicolas Ferreira tem recebido ameaças de morte. A gente tem o que aconteceu com Charlie Kirk nos Estados Unidos, foi morto. Nós temos a situação de um senador de direita, pré-candidato na Colômbia, levou um tiro na cabeça, morreu. Me parece que o pai dele está assumindo aí como pré-candidato, vai ser o candidato da direita na Colômbia. Mas é fato, meus queridos, que estão matando as pessoas da direita. Estão matando. O pai, né, o Jair, recebeu uma facada. O homem já passou, né, se eu não estou enganado, entre procedimento e cirurgias, aproximadamente aí umas 10 intervenções. Recentemente ele está numa fase de pós-operatório, decorrente da facada em 2018. Aí você vê os demais recebendo ameaça de morte, os filhos de Jair. A gente tem o próprio Flávio relatando que já sofreu ameaças de morte aqui no final do ano, se eu não estou enganado, ou no começo, uns dias atrás aí, ele colocou em suas redes sociais que muita coisa ele entende que é da política mesmo, mas ameaça de morte. E para mim, de coração, não estou querendo amplificar a coisa, não, jogar mais lenha na fogueira, não. Para mim, quando alguém diz fulano tem que morrer, fulano me aguarde, eu vou acabar com você, para mim isso é uma ameaça de morte. A não ser que o cara tenha dito abertamente, por exemplo, para mim, Lula, você tem que morrer politicamente falando. E para mim é isso, o Lula, o PT tem que morrer politicamente falando. E se eu fosse um pré-candidato à presidência, eu diria, me aguarde, eu vou destruir você nas urnas. A pessoa tem que deixar bem clara o seu posicionamento do que é que ele está falando. O que é matar alguém politicamente falando, o que é destruir alguém nas urnas? É desbancar a pessoa, é derrotar a pessoa, é se tornar o favorito e destronar a pessoa. Agora esse papo de fulano precisa morrer, eu vou acabar com a sua raça, me aguarde, até porque, politicamente falando, esse vagabundo, ele não tem condições nenhuma, mas nenhuma de derrotar o Flávio. Só a única maneira de Renan, do MBL, desse tal partido, né, um novo partido aí, que eu até acabei me esquecendo aqui o nome, tá bom? Nem precisa colocar no chat, eu não quero nem saber dessa turma não. Então essa galera aí, a única maneira, tá bem, é eliminando fisicamente o Flávio Bolsonaro. E até porque ele não deixa claro que está falando de destruí-lo politicamente, que ele tem que morrer politicamente. Ninguém percebeu isso na fala desse cidadão. Obviamente a fala dele já está rodando para todos os lados aí, e eu acredito que o Flávio também irá interpretar a fala dele como uma ameaça de morte. Para mim está extremamente às caras, está muito nítido que é uma ameaça de morte. Ele pode amanhã ou depois, na frente de um juiz, ou alegar que não, ele é meu adversário político, eu estava falando de destruí-lo politicamente. Não é o que dá para interpretar dessa situação, não. E aí está ele, o descondenado, esse sim nós queremos que morra, tá bem, politicamente falando, né? Na verdade, eu quero que o Lula viva, tá? Os 120 anos que ele disse que quer viver, que vai viver. Segundo ele, já falou com Deus que quer viver 120. Para mim, que viva os 120 anos para que possa ser esfregado na cara dele que o câncer do Brasil é ele e a turma dele. Porque se a gente tem um país com 2 mandatos de Bolsonaro, na maneira que nós estávamos caminhando, um país que saiu de uma pandemia, e realmente na pandemia os números foram estratosféricos.
e depois de um prejuízo desgraçado naquela pandemia, o Bolsonaro recuperar a economia e entregar o Brasil para esse condenado aí com 52 bilhões em caixa, superávit, ou seja, existe o déficit. Você imagina uma linha, vamos traçar uma linha, né? A linha do zero. Então, suponhamos que a pontinha do meu nariz seja zero. Déficit é o que está abaixo de zero, é o negativo. E superávit é o que está superando o zero. E Bolsonaro, no ano pandêmico, é claro, né, ele teve déficit. E isso, para mim, ter um déficit na pandemia é algo normal. Agora, o que faz do Bolsonaro um cara extraordinário e, à época, sua equipe, né, de financeira, sua equipe de fazenda, sua equipe da área econômica, é isso daqui. O cara sair de um déficit desgraçado, zerar e ainda ter superávit, entregar na mão desse cara aí um país prosperando. E se a gente tem 2 governos Bolsonaro e se nós temos aí um terceiro mandato, né, que daí se iniciaria no ano que vem com a direita, um indicado de Bolsonaro, rapaz, a gente vai ver esse Brasil caminhando, tá? E o Lula pode viver 150 anos, ele nunca vai assumir que ele e o PT são um câncer para esse país. Minha gente, eu preciso agradecer minha querida Gladys, né? Que ela chegou com tudo aqui. Geralmente ela gosta de fazer isso no final do programa, mas ela já chegou com tudo e mandou aí $60. Obrigado, minha flor, você é maravilhosa. Muito obrigado mesmo, a nossa rainha maravilhosa. Deus abençoe sua vida, tá bem? No final do programa, se você ainda estiver por aqui, eu vou tocar sua música, tá bom? E vou agradecer melhor aí a nossa querida Gladys. Obrigado, querida. Nós estamos há alguns dias sem bater a meta aqui de vídeos, a meta dos programas. Então, mesmo com a ajuda da Gladys, a gente não vai encerrar aqui o nosso pedido. Então, ajude, colabore, abençoe o canal Abordo Notícias. É o que eu preciso de você nesse momento, colaborando, ajudando, contribuindo aqui com o nosso programa, tá bom? É o meu pedido humildemente que eu lhe faço, tá? É isso, tá bom? Presta atenção aqui, ó. Eu já tinha colocado na tela, né, enquanto estava comentando dele, só para vocês verem a carinha dele, né? Ó, Paraná Pesquisas, Lula tem maior rejeição entre os postulantes à presidência. O petista é o mais conhecido e o mais rejeitado. 45% não votariam nele de jeito nenhum. Gente, é isso que nós precisamos. É esse acordar que nós precisamos. Você pode até pensar, você pode até... Eu sou sincero em dizer para você, algumas vezes, olha para mim, tá bem? Algumas vezes eu começo a entender que existe um sistema e que o Lula é um escravo do sistema. Às vezes, a minha interpretação é que existe um sistema e esse sistema é refém de Lula, tá? Então, o que acontece? É fato que um alimenta o outro. Independente se o sistema é refém do Lula ou se Lula é o refém do sistema, tá? Para mim, um alimenta o outro e um depende do outro para a sobrevivência. Tudo que nós estamos vendo, acompanhando nesse momento acontecendo aqui no nosso Brasil em relação referente a esses escândalos do Banco Master, a gente tem a questão também dos escândalos do INSS, a gente tem aí, até daqui a pouco para comentar, trazer o Gustavo Gaia para falar aqui no programa a respeito que o Lula está preocupado com as investigações contra o filho dele, o Lulinha, envolvido até o pescoço com essa história de INSS. A CPMI continua a todo vapor. Mas por outro lado, meus queridos, nós temos Lula abandonando Dias Toffoli, abandonando Alexandre de Moraes. É aquela história,
O Alexandre de Moraes, ele foi útil enquanto tinha um inimigo comum, que era o Jair Messias Bolsonaro. A gente sabe muito bem que o PT nunca foi fiel a Alexandre de Moraes. A gente sabe muito bem que o PT e Lula sempre tiveram ressalvas em relação ao Alexandre de Moraes. E agora o Alexandre de Moraes cumpriu parte aí, né? Vamos colocar, né, como se houvesse um acordo, né? Cumpriu o que era necessário. Foi lá, condenou o Bolsonaro, colocou o Jair Messias Bolsonaro numa prisão e cá entre nós, o Bolsonaro pode sair às ruas, pode ter aí a sua condenação anulada, mas para essa turma do PT, Bolsonaro nunca deixará de ser presidiário ou um ex-presidiário, tá? Nós sabemos muito bem que é assim que eles vão tratar o Bolsonaro de agora para frente. Se o Bolsonaro deixar, eles vão chamá-lo de ex-presidiário. Enquanto o Bolsonaro está preso, eles estão chamando de presidiário. Essa é a grande verdade. Só que, minha gente, o que acontece? O Alexandre de Moraes cumpriu o papel dele. Prendeu o Bolsonaro, colocou atrás das grades, né? Primeiro condenou, prendeu, e o Lula salvou o Alexandre de Moraes. E ao mesmo tempo que ele salvou o Alexandre de Moraes, parece que a dívida está paga e agora está abandonado por Luiz Inácio Lula da Silva. Dias Toffoli também abandonado. Só que a população já percebeu que não dá para entregar o poder nas mãos de Luiz Inácio Lula da Silva. O Flávio caminhando, ó, caminhando. O cara é sensacional. O cara é sensacional. É o melhor candidato dentro da família Bolsonaro. Eduardo é esse cara combatente, é muito parecido com o Jair. Eu penso, né, que não seria o melhor candidato como está sendo o Flávio, tá? Eu sempre concordei que deveria ser a Michele, mas numa situação do Bolsonaro livre, até mesmo o Bolsonaro preso, a Michele teria o melhor conselheiro, tá bom? Obviamente, eu não quero Bolsonaro preso e Michele presidente, eu quero Bolsonaro livre sendo presidente, ou Bolsonaro livre, a mulher ou um dos filhos sendo presidente. Mas é fato, meus queridos, né, que o Flávio está caminhando, por onde passa, ele está arrebentando. E a população já percebeu que toda vez que essa turma está no poder, eles destroem a economia, eles aumentam o poder do Estado e eles vão lá e simplesmente roubam tudo. Tudo! A gente tem 2 escândalos acontecendo no nosso país e, para mim, cá entre nós, embora você sabe, embora você esteja acompanhando, para mim ainda falta muito mais transparência. Você sabe qual é o problema? Quem é que está comandando a investigação? É ministro da Suprema Corte. Quem é que está abafando tudo, escondendo tudo, deixando sair só aquilo que é inevitável mesmo? Ministro da Suprema Corte. É ministro da Suprema Corte que, após a Polícia Federal fazer uma operação, vai lá e determina: Polícia Federal, cata tudo que vocês têm, pega tudo que vocês prenderam, tudo que vocês apreenderam, traz pra cá e me entrega. Como é que vai chegar até nós? Aí depois de tanta pressão, entregou pra PGR, né? A Polícia Federal, por exemplo, né? Vem aqui na minha casa e eu sou um investigado, apreende meu celular. Aí a Polícia Federal não pode investigar o meu celular, tem que entregar isso para o Supremo. Aí, por conta da pressão, o Supremo determina que isso vai ficar com a PGR, a Procuradoria-Geral da República, que faz parte do sistema, todo mundo junto e misturado. Então, eu espero que a desaprovação
a rejeição a Lula, ela continue. Como eu falei para você, né, que Lula morra, politicamente falando, né, deixar bem claro, que tem muita gente aí querendo a morte do outro, e eu nem sei se é uma morte política, tá? Não, pelas falas, não, eu não concordo que seja uma morte política. E aí, é aí que o filho chora e a mãe não vê. Eu quero ver Lula fora da presidência. Porque, meus queridos, é como eu disse, se tem alguém que alimenta o sistema e dele é alimentado, chama-se Luiz Inácio Lula da Silva. Nada é culpa dele, tudo ele não sabia, ele não viu. Aparecem aí a matéria, sabe aquele meme que a galera coloca 2 quadrinhos, um em cima, um embaixo, aí tá dizendo 23h59, tá? Lula não sabia do não sei o que, do Vorcaro. Aí daqui a pouco aparece meia-noite, né? Ou seja, 1 minuto depois, as revelações de que Lula encontrou. O governo, presta atenção, o governo Lula tem contrato milionário com empresas de Daniel Vorcaro. Aí você tem ministro de Lula saindo fora, picando a mula, puxando o carro, abandonando o governo antes da bomba explodir, mas não adiantou, explodiu logo, com um contrato também milionário com o Banco Master. Não, mas veja bem, o Lula, olha para mim, gente, o Lula sabia, só que quando Lewandowski se tornou ministro, Fábio, ele abandonou, ele deixou de trabalhar para o Banco Master. Aí é que me dá um negócio na cabeça. Talvez eu seja muito burro. Talvez eu tenha uma falta de inteligência, porque eu não consigo entender, e talvez eu não esteja sozinho nessa. Presta atenção. Como alguém sai da Suprema Corte, se aposenta, ele pode agora, em tempo integral e sem nenhuma barreira jurídica, dedicar-se a um escritório de advocacia. Como ele tem um contrato milionário com um banco para poder fazer consultoria, porque eu nunca vi um banco para precisar de tanta consultoria e de tanta gente assim, entendeu? Tá louco? Eu nunca vi. Todo mundo é consultor daquela bosta, né? Aí, o cara que vai ganhar 5 milhões, ele vai pro governo Lula para ganhar, sabe quanto? Vamos fazer o cálculo rapidão. O ministro ganha o quê? 40 mil? Mas 40 mil bruto, né? Uns 30. Vamos colocar 40 mil. Em um ano, ele não tem 4 milhões. Em um ano, um ministro tem 480 mil reais. Em um ano de trabalho, se o ministro aplicar, suponhamos que ele tem outra renda para comprar o arroz, o feijão, se ele tiver outra renda para se manter, ele guardar todo mês o salário dele de 40 mil, e eu não estou falando de ministro da Suprema Corte não, estou falando de ministro de Estado, e o Lewandowski, se ele guardar 40 mil por mês, em um ano, ele vai ter 480. Em 2, ele não tem 1 milhão. Em 4 anos, ele não tem 2 milhões. Porque daí a gente vai... Ah, mas se tiver outros benefícios, aí eu não sei. Eu estou falando de salário, tá bom? Aí, o que acontece? Se ele tiver aqui, ó, 480 mil reais, vezes 4 anos, e ele não entrou no começo do mandato do Lula, ele não entrou. Ele vai ter 1.920 reais. 4 anos, ele não entrou. Fábio, onde você quer chegar? Entenda uma coisa. Como um ministro se aposenta, tá bem? Da Suprema Corte, ele é contratado por um banco por 5 milhões para fazer o quê? Prestar consultoria ao Banco Master. Aí eu volto na história da Glaze. Não, porque o Lula ficou sabendo, mas o que o ministro fez?
ele se abdicou da consultoria ao Banco Master. Ele rejeitou, ou seja, tirou da mão dele. Primeiro que não faz sentido o cara trocar 5 milhões para ganhar 800 e poucos mil, porque ele não ficaria mais do que 2 anos lá. Não faz sentido. E depois ele entrega para quem? Para os filhos. Primeiro que não faz sentido o cara trocar 5 milhões por 800 mil reais e ser ministro de uma desgraça dessa daí, num governo afundado. Eles podem até achar que é a melhor coisa do mundo. Não, vou ser ministro da Justiça, você é louco, eu vou contribuir para o meu país, porque o PT tá no poder, eu sou muito fã do PT, eu amo o PT, eu quero lavar a bunda do Lula se tiver cagada. Então eu quero muito estar no governo. Para trocar 5 milhões por 800 mil e outra. Trabalhar, ser responsável 24 horas por uma área de um país afundado. De um país que está entregue às baratas, principalmente na área da segurança pública, porque ele é só ser ministro da Justiça, não. São dois, uma extensão, é Ministério da Justiça e Segurança Pública. Aí é perseguir bandido, ou você sabe, né, que não persegue bosta nenhuma. Mas se fosse um cabra bom num governo de direita, qual é a função do Ministério da Segurança Pública? É matar bandido, é jogar bandido na cadeia, é prender helicóptero, é prender toneladas de droga, é fazer operação por aí. Se tiver que meter GLO isso é função do presidente, né? Mas se tiver que apoiar qualquer tipo de operação aí, é com ele, meu. É mexer só com a coisa podre. Arriscado levar uma bala na testa de um sniper que o cara não vai saber nem de onde vem. Sabe, tem muita coisa que não entra na nossa cabeça. Aí está lá o Lewandowski, né? Que lindo, maravilhoso. 5 milhões. E aí você descobre, meu, a cada dia que passa, que o país, dá nojo desse país, ele fede. Eu não sei, tá bom? Não é preconceito com o Rio de Janeiro. Quando eu estive no Rio de Janeiro, eu não sei se é só a região, mas me disseram que parece que o Rio de Janeiro inteiro é daquele jeito. Mas a região que eu estava, a região de Copacabana, quando eu fui à manifestação, um cheiro de... fede pra caramba, igual o Rio Tietê em São Paulo. Aí, alguém disse, não, que é a lagoa. Depois eu pesquisei por que o Rio de Janeiro fede. Diz que é uma árvore, que tem muito dessa árvore lá e essa árvore fede. Então, vamos usar o exemplo aqui de um esgoto a céu aberto. Vamos deixar o exemplo do Rio de Janeiro, né? Então, daqui a pouco os cariocas me pegam. Imagine um esgoto a céu aberto. Esse é o nosso Brasil. Esse país fede. Esse país fede nas mãos dessa turma. Ministério da Segurança Pública, da Justiça e Segurança Pública. O que Lewandowski deixou de legado no nosso país? O que Lewandowski deixou de legado? Vocês se lembram que logo que o Lewandowski assumiu, parece que por uma, não sei se ironia do destino, eu sempre imaginei o Lula ou numa areia movediça, ou você imagina uma cápsula nele dentro, cheio de punhais, assim, agulhas, espinhos, que ele se mexe e ele vai só se espetando mais. Se é uma areia movediça, quanto mais ele se mexe, mais ele afunda. Mas por ironia do destino, logo que o Lewandowski assumiu, escaparam 2 vagabundos, né, lá do presídio, não sei se é de Mossoró, não me lembro. Aí beleza, virou uma desgraça, um maior tempão lá para prender os 2 bandidos. Prenderam. Aí foram fazer uma reforma lá, acho que um muro, para fazer um muro em torno do presídio. Contratou uma empresa super faturada, tá? Um escândalo que ninguém tá falando,
mas superfaturada. É isso que o PT faz. É isso que um cara que deixa a Suprema Corte, tá bem? Que obviamente chegou a hora de aposentar, aposenta. E aí ele tem, presta atenção, me aposentei da Suprema Corte. Eu tenho o Vorcaro me pagando 5 milhões para prestar consultoria. Eu troco isso para ser ministro de uma desgraça que tá no poder. Tem que ser no mínimo muito burro para aceitar um negócio desse ou muito mal intencionado. Tem que ser no mínimo muito anta para poder trocar um contrato de 5 milhões, como eu disse para vocês, né? Ficar lá 2 anos, 3 anos, não vai ganhar. Eu sei que em 4 anos não ganharia 2 milhões. Para lamber botas de Luiz Inácio Lula da Silva. Aí é para acabar mesmo, né? Aí sai, né? Eu tô saindo, tô entregando, já contribuí para o meu país. Aí você pensa, que merda faz um Lewandowski sair do governo? Né? E a gente fica aqui de orelha em pé, né? Só anteninhas aqui, antenado. Aí o que acontece? Bomba. Ministro tinha contrato de 5 milhões com Banco Master. Família, né? Porque ele transferiu para a família. Uau! Essa bomba tá explodindo. Eu vou dar um jeito de picar a mula. Eu vou me retirar. Porque se essa bomba explodir, eu não estou mais no governo. Essa bomba não é minha mais. Não vai, né, respingar aí no Lula. Ai, 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 Brasil. Na tela do nosso Abordo Notícias, o nosso próximo assunto chegando. Presta atenção. Tarcísio admite ruído com o clã Bolsonaro e prega a união. Segundo Tarcísio, é a hora de juntar as peças. Tarcísio pregou a união da direita para a disputa contra o PT e disse que a ida de Caiado ao PSD soma na estratégia para a eleição. Tem muita gente indo para cima do Caiado, atacando, que é isso, que é aquilo. Você sabe que, pelo menos nas falas, tá bom, do Tarcísio, mas não apareceu ninguém para desmentir. Não apareceu ninguém ainda. O Bolsonaro aprova, né, a saída do Caiado e até a disputa do Caiado aí né, como terceira via, como direita, sei lá, né? Eu vi muito meme essa semana sobre isso, mas não é agora o meu momento, não é o nosso assunto principal. Meus queridos, realmente, é como eu falei aqui para vocês, se tem uma coisa que a direita faz muito bem, é reagir a esse tipo de coisa aqui. E foram para cima do Tarcísio mesmo. Eu acho que o Tarcísio melhorou e muito no posicionamento dele. Na verdade, eu acho que o Tarcísio sentiu. O Tarcísio, para mim, ele estava naquela de, vamos ver o que acontece. Entende? Porque você não vem falar para mim que, nunca pensei em ser presidente da República. Tarcísio não fala isso. Tá bom? Não fala isso. Porque muita gente já pensou em ser presidente da República, né? E aí o que acontece? Tá lá o Tarcisão, aparece mais pesquisa do Tarcísio como presidente do que o Tarcísio como governador, e o homem tava quieto. Parece que tava gostando, entendeu? Sai a pesquisa, ele perde pro Lula com uma diferença só de tantos %. Ou então, algumas pesquisas, né, mais animadinhas, é o único que vai para o segundo turno com Lula. O único que vence o Lula. E o homem tá gostando disso daí. Porque o homem tá quieto. O homem não falou, gente, para de colocar meu nome em pesquisa. Eu não sou candidato a presidente. Não, o homem tá gostando. Entende? O homem tá amando isso daí. E aí começa claro, gerar estranheza. Por quê? Levou 3 dias para que o Tarcísio de Freitas
fizesse uma declaração, o Bolsonaro indicou o Flávio, é um bom nome, do mesmo jeito que tem o Caiado, tem o Zema, foi desse jeito, é um bom nome, tá? Então o que acontece? De um modo geral, o Tarcísio levou muito tempo para poder ser enfático no seu apoio. Obviamente, aqui a gente viu o próprio Eduardo indo para cima dele, inclusive quando ele colocou aquele vídeo que o Brasil precisa de um CEO, não sei o que, eu vi que o Eduardo, o Brasil não precisa de um CEO, o Brasil precisa de Bolsonaro, uma coisa assim que o Eduardo postou. Enfim, é fato, meus queridos, que o Tarcísio, ele tem culpa no cartório, sim. Como eu disse para você, ele aceitou ir para um evento, né, o evento chamado Gilmar-Palusa, lá em Portugal, e ser anunciado como palestrante, como pré-governador de São Paulo e presidenciável. O cara aceitou um negócio desse. Eu, amigo de Bolsonaro, Bolsonaro me deu a responsabilidade de ser candidato ao governo de São Paulo, o apoio me elegeu. Eu, sendo anunciado como presidenciável, ainda sem a bênção de Bolsonaro, eu jamais aceitaria. Mesmo que alguém colocou isso no panfleto, na divulgação, se o mestre de cerimônias, né? Agora vamos receber o governador de São Paulo e presidenciável Tarcísio de Freitas. Eu, ao assumir o microfone, eu falaria. Não sou presidenciável, não. Eu sou pré-candidato ao governo, à reeleição em São Paulo. Mas tá, você já percebeu, Tarcísio, eu acho que estava meio, gostando disso tudo, de toda essa tem um nome, eu acabei me esquecendo, né? Todo esse assédio, o Tarcísio estava gostando. E é claro que aí vai ter rusga, vai ter ruído com o clã Bolsonaro. Obviamente. Mesmo quando a direita não tinha, um candidato, para mim o candidato era Bolsonaro, não tinha, né? Mesmo quando o Bolsonaro não anunciou o sucessor, e agora tem, e o Tarcísio para mim demorou, mas acordou, e está sendo sim enfático no apoio. Então, de uma certa forma, eu vou concordar com a declaração do Tarcísio. É a hora de união, de juntar as peças, tá bem? De colar e seguir em frente. Deixa eu mandar um abraço aqui para a Elaine. Ela disse que foi bloqueada no Lisboa. No Fábio sou membro, não posso enviar superchat. Minha flor, aqui você não está bloqueada e nem muito menos você é membra. Você não é mais membro, você pode ter sido membro até um tempo atrás aí, você não está aparecendo como membra. Deve ter expirado a sua assinatura. E o que eu aconselho você a fazer é, se tiver com algum problema, tenta tirar a inscrição, se inscreve de novo, tá bom? Para ver se você consegue mandar superchat, para ver se você consegue se tornar membro novamente, tá bom, Elaine? E muito obrigado pela sua ajuda. Se não conseguir ajudar aí com superchat, ajuda com o Pix, que é imediato, tá bom? Superchat, a gente ainda paga a parte do YouTube, leva um tempo para cair na conta. Se puder ajudar no Pix, é imediato, isso colabora, tá? Aqui, ó, o Eduardo, ele disse o seguinte, satisfeito com a visita do Tarcísio a Bolsonaro. Gestos como esse fazem muito bem ao meu pai nesse momento difícil que ele atravessa, foi o que afirmou o político nas redes sociais. Eu estou feliz também com a ida do Tarcísio, eu estou feliz com a entrevista que o Tarcísio deu, dizendo que o candidato é o Flávio, que ele vai apoiar, que ele é candidato à reeleição, um pouco tardio, tá bom? Esse posicionamento do Tarcísio, mas antes tarde do que nunca,
Para mim, o Tarcísio deixou transparecer, e não querendo criar treta aqui, ele deixou transparecer aí, né, uma determinada situação de vai que cola, dá certo, e eu sou aí uma espécie de pré-candidato. Olha só, meus queridos, o próximo assunto, para a gente encerrar muito bem, a preocupação de Lula com o avanço das investigações sobre Lulinha no STF. Com a volta do STF ao trabalho na próxima semana, muitas coisas novas devem surgir nas apurações sobre o escândalo de corrupção no INSS. Aqui o Lula sentou no quiabo. Aqui não tem Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, aqui é com André Mendonça, né? Aqui sentaram no quiabo mesmo. Aí o nosso querido Gustavo Gaia, ele preparou um vídeo, tá no YouTube dele, tá? E o Mendonça mandou a Polícia Federal ir pra cima do Lulinha. O Lula tá em pânico. Essa preocupação aí do Lula, tá bem? Agora ele está em pânico. E eu acho pouco. Eu quero que se exploda. Vamos então aqui a opinião de Gustavo Gaia no Abordo Notícias. Essa pra mim é a manchete do dia, a que mais me alegrou, e você vai entender por quê. Primeiro, vamos lá, tá formando uma tempestade perfeita contra o Lula. Gente, a gente tá no primeiro mês de 2026, ano eleitoral. Nós já temos pesquisa mostrando que o Flávio Bolsonaro está empatado tecnicamente com o Lula no segundo turno, rejeição do Lula está em 57%, 51% da população não acha que o Lula merece ser reeleito. Aí tem os Correios entrando em greve no Brasil inteiro contra o Lula, a nora do Lula envolvida no escândalo de corrupção no MEC, e a Polícia Federal bate na casa dela, quem abre a porta é um filho do Lula. Nós temos o Maduro, que foi capturado, está prestes a denunciar a forma como ele financiou o PT e o Lula e os partidos de esquerda na América Latina com o dinheiro roubado da Venezuela e o narcotráfico. É a tempestade perfeita. Mas não podemos esquecer de uma, que foi uma que começou todos esses escândalos, que é o INSS. E as delações que falam que o filho do Lula recebia R$300 mil por mês do careca do INSS, sem falar de um bolão de 25 milhões que ele recebeu logo de cara. 300 mil. É a mesadinha do filho do Lula do dinheiro roubado dos velhinhos. A CPMI do INSS está prestes a voltar. O judiciário estava de recesso, volta agora essa semana. E o André Mendonça já deu uma diretriz para a Polícia Federal, que é essa aqui, ó. A preocupação de Lula com o avanço das investigações sobre Lulinha no STF. Imagina, se tem uma coisa que vai deixar o Lula preocupado e assustado agora, é o fato de que o André Mendonça vai investigar o filho do Lula, que recebia R$300 mil por mês do dinheiro roubado dos velhinhos através do careca do INSS. Com a volta do STF ao trabalho na próxima semana, muita coisa nova deve surgir nas apurações sobre o escândalo de corrupção do INSS. Vamos dar uma olhada na matéria. Chegou ao Planalto uma informação que alarmou Lula, segundo aliado. Relator do escândalo do INSS, que é o Carlos Viana, né? No Supremo, o ministro, é o CPMI, o André Mendonça, teria cobrado a Polícia Federal sobre uma suposta inércia nas investigações contra Lulinha. Pelo relato levado ao Palácio, o ministro teria questionado a ausência de diligências contra o filho de Lula. A PF já poderia ter pedido pelo menos a apreensão do passaporte do Lulinha. Olha que loucura, gente. O André Mendonça já está pedindo. Peraí, tem delação, tem as conversas no WhatsApp daquela socialite lá que falava que era para entregar o dinheiro para ele e desfazer do celular. Tem as movimentações atípicas, tem a publicitária do PT, que é amiga do cara, tem as conversas da esposa do Lulinha com a socialite, e nenhuma busca e apreensão, nem mesmo a apreensão do passaporte. O que está acontecendo? Vamos dar uma olhada. Diante das cobranças, investigadores da PF ouvidos pelo radar ponderaram que o trabalho em relação ao filho de Lula está sim avançando. A leitura é de que o caso evolui ancorado em provas.
O concreto é que há um relato sobre pagamentos ao Lulinha. Quem operaria isso está preso pela PF sendo investigado, diz fonte da instituição. Então, André Mendonça está falando para a PF, peraí, cara, já teve tanta denúncia, tanta prova, tanta evidência, cadê uma busca e apreensão? Quem sabe uma prisão preventiva para ele não apagar as provas? Você imagina isso aqui. Imagina no ano eleitoral o filho do presidente sendo preso por participar de um esquema que roubava os velhinhos do Brasil. Imaginou? Eu tô te falando. Tem uma interferência divina acontecendo no Brasil. Não tem explicação. A caminhada, a rejeição do Lula, o povo não quer que ele seja reeleito, os Correios, o escândalo dos Correios, o rombo, o escândalo no IBGE, que mais? A nora do Lula, o Banco Master, o Maduro. E na hora que o Maduro abrir a boca, cara, na hora que o Maduro abrir a boca e mostrar lá as transferências, os documentos, as conversas de como que dinheiro da corrupção da Venezuela financiou o PT no Brasil. Eu tô achando que esse não é o ano que o PT vai perder as eleições, mas esse pode ser o ano que o PT deixa de existir. Estão deixando a gente sonhar, mas vamos trabalhar. Vamos arregaçar as mangas, vamos fazer a nossa parte, vamos eleger o Flávio Bolsonaro, vamos denunciar os escândalos do governo, porque a extrema imprensa não faz esse trabalho. Precisa de você compartilhar os vídeos, publicar nas suas redes constantemente, falar com seus amigos, porque tem muita gente que não sabe nem de 1/3 dos escândalos envolvendo esse governo. Então, bora pra cima. Como o Gaia é animado, né? Eita Deus, viu? Eu queria ter a metade da empolgação do Gaia, né? Porque agora o PT, rapaz, se a gente fazer a maior, Gaia, se a gente fazer a maior quantidade de senadores, de deputados federais e ganhar a presidência, meu amigo, né? Nem precisa exterminar o PT, não. Né? A gente já vira um trator, né? Mas o Gaia é animadão, né? Não, agora o PT acaba. Ai, minha gente. Para você ligado aqui no nosso programa, onde você estiver, muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua audiência maravilhosa aqui no nosso programa. Que Deus esteja abençoando você. Sejam bem-vindos. Um ótimo sabadão, final de semana pra lá de abençoado, tá? Pra lá de abençoado. Muita luz, muita paz, prosperidade acima de tudo. Eu quero mandar aquele beijo especial para você. Eu quero celebrar aqui com você que sintoniza o meu canal. Mas eu queria mandar uma beijoca para você. Mas eu quero que você se manifeste também, né? Então fala para mim aí o nome da sua cidade. E aí vai aparecer o seu nome. Aí o que eu vou fazer? Vou mandar um beijo, mandar um abraço. Então faça isso, tá? Faça isso, por favor, que daí a gente vai conseguir, né, registrar aqui a sua participação no canal Abordo Notícias. Aqui a notícia é levada a séria, aqui é levada a sério, né? Aqui a notícia é levada a sério, beleza? Ai, ui. Cadê meu querido Edson, né? O Edson Silva, ele vem, ele vai, o Edson vai, o Edson volta. Pensa no Edson que às vezes me abandona, viu? Some esse menino. Cadê o Edson? A Gladys, estou vendo ela por aí, né? Essa galera aí, linda, maravilhosa comigo, todo mundo aí. Muito obrigado mesmo. Perdoe uma negra, de tua cabeleireira por batom na estátua, 14 na esteira. Enquanto isso, o Janones com a grana rachada fez acordo com a PGR e a ficha tá lavada. Fernando Collor com pena decretada, mas cumpre na mansão, piscina liberada. Só no Abordo Notícias a verdade é nua, porque a mídia vende pauta e o povo continua. Enquanto o Brasil cai, eles estão de avião. Primeira dama manda mais que a Constituição. Velhinho preso por protestar na rua, e o ladrão de colarinho branco só continua
Volta Bolsonaro, que saudade do ódio. O amor tá caro demais, é só escândalo e desgosto. Abordo notícias, te mostro que não passa na tela. Aqui é a voz do povo, não da elite na novela. Dia 7, o povo vai marchar, Brasília vai tremer, pode anotar. Abordo notícias, transmitir de lá. Muito bem, meus amores, para você ligado aqui comigo no Brasil, onde você estiver nos acompanhando, muito obrigado mesmo pelo carinho. Para você ligado comigo, comenta o nome da cidade, não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações e colaborar com o Abordo via Pix aqui. Alôzão, nossa querida Yolanda Alencar Rodrigues. Oi, Yolanda, tudo bem, minha flor? Muito obrigado pela sua colaboração. Mandou aqui o Pix no Gordinho, mandou 20. Deus te abençoe sempre. Obrigado, 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 obrigado. Gordinho, gordinho, sem papo furado. No Abordo Notícias, o jogo é jogado. Gordinho, gordinho, aqui é raiz. Notícia de peso direto pra você feliz. Olha só, pra você ligado aqui no nosso canal Abordo Notícias, comenta o nome, tá bem? Comenta o nome da sua cidade, eu vou mandar aquele abraço, aquela beijoca especial, tá? Comenta o nome da cidade, é uma maneira de eu saber que você quer um abraço, um beijo aqui do Gordinho, ok? Então, colocando o nome da cidade, uma espécie de reflexo aqui pra mim, né? Para que eu possa saber que você quer um beijo do Gordinho, beleza? Reflexo não, né? Um feedback. Então comenta aí o nome da cidade, tá bem? E para você ligado comigo, se inscreva, ative as notificações, rumo aos 200 mil inscritos, graças a Deus, batemos os 150 mil, esse é o nosso ano, que a gente vai alcançar, passar os 200 mil e eu não vejo a hora, eu preciso disso. Então ajude o nosso canal aí, via Pix, se inscrevendo, ativando as notificações, você vai fazer esse Gordinho feliz demais.